Existe uma profissão que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, precisa desse profissional. E é acerca disso que eu vou falar. Consegue adivinhar que profissão é essa que eu vou falar nesse vídeo? Pois é, acertou quem disse profissão de refrigerista, técnico refrigerista, profissional refrigerista. O camarada que conserta a geladeira, mecânico de geladeira, certo? O público do meu canal é majoritariamente de ou profissionais de refrigeração, ou alguns que estão começando, ou alguns que querem começar. E justamente esse vídeo é para essas pessoas que estão pensando em começar, mas ficam adiando, ficam deixando para depois, e o tempo passa, e o tempo voa, e você continua na mesma, tá certo? Então vamos falar a respeito. Eu já comecei falando que a refrigeração é algo que é uma profissão que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai precisar. Cara, qualquer casa que você entre, pode ser uma mansão, pode ser uma casinha pequena e simples, todas elas têm um equipamento de refrigeração, uma geladeira, certo? Algumas casas vão ter geladeiras muito sofisticadas, outras vão ter umas geladeirinhas simples de uma porta, mas hoje em dia não dá para viver sem geladeira, certo? Na capital nem se fala. Outro dia aconteceu aqui na minha cidade, eu moro em São Paulo, e aconteceu uma tempestade muito forte aqui que derrubou muitas árvores e faltou energia em muitos lugares. Eu queria que você visse o desespero dessas pessoas, certo? O desespero não era porque a televisão não funcionava, o desespero não era porque não dava para carregar o celular, o desespero não era porque não dava para andar de elevador, o desespero é por causa da comida que estava estragando dentro da geladeira, certo? A falta de energia, a geladeira não funciona e o pessoal fica desesperado. Porque muita gente faz assim, né? Quando recebe o salário, vai lá no mercado, compra, às vezes faz aquela compra para o mês inteiro. Boa parte dessas compras tem que ser armazenada na geladeira e agora imagina, faltar força, faltar energia. Ou então, vamos mudar, porque a falta de energia foi para todo mundo. Mas imagina que não é falta de energia, imagina que a geladeira deu defeito, a geladeira deu problema. Essa pessoa, ela vai sair correndo, porque se é falta de energia, não tem o que fazer, certo? Você vai ligar para a companhia de energia para ele restabelecer o mais rápido possível. Se você puder, você vai até comprar ou alugar um gerador, certo? Para que funcione pelo menos a geladeira e que você não perca tudo, certo? Mas e quando não é falta de energia? Quando o problema é a geladeira que pifou. Deu um problema na geladeira, certo? O compressor estragou, o termostato travou e a bicha parou de funcionar, parou de conservar os alimentos. Falo por experiência própria. Todos os dias aqui na minha assistência liga várias pessoas desesperadas. Olha, preciso que você me mande um técnico aqui agora, porque minha geladeira parou e eu estou perdendo tudo. Certo? E essas pessoas precisam do profissional de refrigeração. Então, primeira coisa que a gente percebe, então, é que é um trabalho, inclusive, lembra naquela época da pandemia, do Fique em Casa, em que muitos profissionais não podiam trabalhar, muitos lugares fecharam? Pois é, os profissionais de refrigeração, técnicos refrigeristas, eles foram colocados na categoria de serviços essenciais, certo? Que não podia ficar sem, certo? Não podia ficar sem, mesmo porque até as vacinas que estavam produzindo naquela época dependiam de geladeiras para que elas fossem viáveis, tá certo? Então, é uma profissão considerada essencial, correto? Então, só quem passou por isso sabe. Então, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo das pessoas que querem estudar comigo, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre o meu curso de refrigeração, certo? Que prepara profissionais. Não vou falar agora não, calma, que eu não vou falar agora, mas vou falar com certeza. Uma das maiores perguntas que eu mais recebo aqui,
Ah, será que tem serviço para todo mundo? Será que não está muito saturado? Pois é, na realidade, deixa eu contar para você uma coisa que aconteceu. Eu tinha vontade de criar esse canal, já há muito tempo que eu tinha vontade de criar esse canal falando de refrigeração. Só que eu tinha um medo, pensava assim, será que se eu criar um canal de refrigeração ensinando o pessoal a lidar com refrigeração, consertar geladeira, será que não vai aumentar a minha concorrência? Será que meu concorrente não vai aprender minhas técnicas e tal? Então eu tinha essa mentalidade. E durante muito tempo eu, tipo, eu não tinha coragem, certo? Achando isso, sabe? Mente pequena. Mas aí foi justamente o contrário. Eu comecei a divulgar o meu trabalho, a minha técnica. Mais tarde o pessoal caiu matando. Ricardo, por favor, crie um curso para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. E meu amigo, e por mais que você ensine, por mais que se formem, hoje eu tenho mais de 5.000 alunos, tá? E o mercado não está saturado. Todo mundo está trabalhando. Por quê? Porque o mercado ele tem necessidade de profissionais qualificados. O problema é quando você ouve falar de gente ganhando pouco, você ouve falar de desemprego, você ouve falar dessas coisas, são pessoas que não são preparadas, ela não se esforçou ou não teve oportunidade, certo, de aprender. A refrigeração, quem trabalha com refrigeração tem demanda, tá certo? Se eu quisesse trabalhar sábado, domingo e feriado, além dos dias normais, dias úteis da semana, eu trabalhava, tá? Hoje em dia não trabalho mais. No passado, quando eu estava começando, eu trabalhei bastante de fim de semana, certo? Hoje eu já tenho uma clientela muito bem estabelecida e eu já me dou assim, o direito de trabalhar só de segunda a sexta. E quando é feriado, nem pensar. Tá legal? Mas eu recomendo você que ainda está começando agora, vai com tudo, certo? Como eu fazia lá no passado, porque demanda não falta. Inclusive, tem uma época do ano, por exemplo, quando chega o Natal, entre o Natal e o Ano Novo, aqui na minha assistência, a gente entra em férias coletivas. E eu desligo o telefone, porque se eu não desligar o telefone, eu não consigo parar. Tá certo? Desse jeito que eu estou falando para vocês. Então, a gente desliga o telefone, deixa lá a secretária eletrônica, a mensagem, que volta só em janeiro, porque senão não consegue parar. E eu estou falando isso de coração aberto, porque é desse jeito. Então, primeira coisa, está muito saturado? Na realidade, não. A questão é que existem profissionais bons e existem os profissionais meia boca, como dizem os pedreiros, né? Meia colher. Certo? Aquele profissional que vive fazendo gambiarra, que não volta nas garantias, esse não vai para frente. Mas um profissional honesto, um profissional consciente, ele prospera demais. Deixa eu dar uma olhada no que eu tenho mais aqui. Eu fiz uma anotação aqui, tá bom? Então eu pausei para dar uma olhada na minha anotação. Toda casa tem uma geladeira. Restaurante, todo restaurante tem várias geladeiras. O primeiro vídeo aqui do meu canal, sabe onde foi que eu fiz? Primeiro vídeo, horrível. Se você quiser entrar no meu canal, né, Portal Refrigeração, dá uma olhada no primeiro vídeo, vai lá no último vídeo, você vai ver qual que foi. Foi um vídeo que eu fiz na praça de alimentação de um shopping center. Inclusive, o som estava muito ruim, tá certo? Não tinha um equipamento bom de filmagem e tal. O meu áudio está horrível, mas é um dos vídeos mais vistos do meu canal, certo? Eu fiz ele sentado em uma praça de alimentação de um shopping center. E lá era um shopping pequeno aqui do meu bairro, certo? E aí, na praça de alimentação eu contei lá, mais ou menos, tinham uns 20 estabelecimentos, né? Lanchonete, restaurante. Cada um desses estabelecimentos deve ter no mínimo uns 5 equipamentos de refrigeração. Eu estou falando no mínimo mesmo, porque alguns costumam ter mais de 10 equipamentos de refrigeração. Meu, eles quebram. É engraçado isso, eles quebram e quebram muito, tá certo? E o pessoal está disposto a pagar muito bem por um profissional que resolva o problema deles. Certo? Isso daí eu estou falando só de um shopping center, de uma área de alimentação. Mas quantos estabelecimentos você conhece?
Por exemplo, farmácia. Eu atendo uma rede de farmácia. Você sabia que farmácia também depende de refrigeração? Muitos medicamentos têm que ser guardados em geladeira. Eu atendo uma grande rede de farmácias em todo o Brasil. Tem a rede, tá? Mas eu atendo só aqui na minha cidade. E eles também não podem ficar sem, porque eles têm milhares de reais guardados ali naquela geladeira. E se a bicha parar de funcionar, é um prejuízo louco, certo? Então, muita lanchonete, muito restaurante, muitas casas, mercados, padarias, todo mundo depende de refrigeração. E os equipamentos de refrigeração, eles trabalham 24 horas por dia, tá bom? Eu assisti há um tempo atrás um Pesadelo na Cozinha, não sei se você já assistiu. Teve um episódio em que o dono do restaurante desligava o freezer de madrugada para economizar energia. E aí o Jacan deu uma bronca nele, né? Isso daí aparece muito na internet. Ele gritava, você é vergonha da profissão! Porque ele desligava a geladeira. Não se pode desligar uma geladeira, ela tem que funcionar 24 horas por dia. Lógico, ela mesma tem lá o automático, que o compressor desliga, né, de vez em quando, mas ela está sempre ali ligada na tomada e funciona boa parte do dia. Então ela tem um desgaste natural, certo? Tem um desgaste natural. E outra coisa, as geladeiras, cada vez mais, elas vêm com mais tecnologia. Quando eu comecei a arrumar geladeira, há 30 anos atrás, as geladeiras eram muito simples, tá? Elas tinham um compressor, tinha um termostato, tinha a borracha da porta e a carcaça. Basicamente era isso que as geladeiras tinham. Então era bem mais fácil de arrumar. Então quase todo mundo rapidamente aprendia. Hoje em dia, as geladeiras elas vêm embarcadas com muita tecnologia, tá certo? Então o profissional tem que estar todo dia se especializando. E quanto mais melhora, tem gente que acha ruim. Ah, a geladeira hoje está muito tecnológica, muito complicada. Eu adoro que ela fique. Quanto mais complicada forem as geladeiras, é melhor para a gente. É só você não ficar para trás com relação à tecnologia. É só você fazer um curso legal. É só você aprender com quem sabe. Tá certo? Por exemplo, aqui a gente, toda vez que sai uma tecnologia nova, a gente corre atrás. A última vez foi a tecnologia inverter, né? Foi o grande boom que aconteceu nas geladeiras. Eu fui atrás, eu comprei uma geladeira inverter, certo? Para minha casa, mas a intenção, a minha esposa achou que eu comprei a geladeira porque porque achei bonita a geladeira. Não, não foi. Foi para poder mexer nela e descobrir como que ela funcionava. Certo? Para quê? Para ficar inteirado da tecnologia. Então, quando você aprende, inclusive essa geladeira que eu comprei, né, fazem 2 anos que eu comprei, elas entraram, né, eu mexi, desmontei a geladeira, principalmente a parte do compressor, da placa inversora, para descobrir como é que funcionava para fazer as minhas aulas. Inclusive, faz parte das minhas aulas, né, a tecnologia inverter, e quem fizer o meu curso vai ver minha geladeira nas aulas, tá bom? Inclusive, deixa eu já falar do curso. Quem sabe você, eu já até te convenci a entrar na refrigeração. Vou falar do meu curso agora e a gente já volta para continuar com esse vídeo. Quero te fazer um convite. Está a fim de estudar comigo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O lugar é aqui no portal Refrigeração. A gente começa do zero absoluto e à medida que você assiste às aulas, você vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai realmente viver de refrigeração. O link está na descrição. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, o lugar é aqui no portal também. Por exemplo, já temos as aulas de tecnologia inverter no curso de refrigeração. E tem também o curso de controlador digital, aquele degrau a mais para quem quer prosperar na refrigeração. Link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Continua com o seu vídeo por aí. Bom, agora é contigo, tá bom? O link está na descrição, vem estudar aqui comigo, beleza? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Uma frase aqui, cara, que é a coisa mais certa que existe. Não é questão de se vai quebrar a geladeira. A questão é quando vai quebrar. Que vai quebrar, vai.
E aí, quando quebrar, você tem que estar lá, né? As pessoas têm que saber que você existe e que você está lá à disposição, um excelente profissional para resolver o problema dela. Bom, é uma área, é o que eu falei para vocês, uma das perguntas que me fazem, será que está saturado? Na realidade, não. Na realidade, tem muito profissional despreparado. Cara, e a natureza cuida, tá bom? Não sei se você joga bola. Quando o camarada é muito ruim de bola, você não precisa marcar ele de perto, certo? Você deixa ele vir, você para na frente dele, a gente fala, a natureza cuida. Ele vai entender, ele mesmo se atrapalha com a bola e perde a bola e você toma a bola dele, tá certo? Falou o grande esportista. Muito pelo contrário, mas vamos lá. A natureza cuida desses caras que não são preparados também. Então a questão é o seguinte, não é se está saturado ou não, a questão é se você está preparado, tá? Então é isso daí, é se preparar, certo? Tem muita gente que diz que é técnico, diz que é profissional, tem. Eu mesmo conheço muitos, tá? No meu dia a dia a gente encontra com muitos que não querem estudar, não querem se preparar, não querem aprender, não querem se desenvolver e ficam parados no tempo. Então os bons profissionais vão se destacar, certo? Por exemplo, eu frequento uma loja há mais de 30 anos, 30 anos, vamos colocar assim. Quando eu comecei a trabalhar com refrigeração, eu frequento a mesma loja até hoje, certo? Eu costumo dizer que são meus amigos, porque me ajudaram muito toda a vida, certo? Principalmente os mais antigos, me ajudaram demais lá no começo. Então eu gostava, quando eu ficava lá, eu ia fazer alguma compra na loja, você fica esperando sua vez de ser atendido, e aí chegava um técnico só reclamando, esse mês está fraco, esse mês não apareceu nada, esse mês está ruim. E aí chegava outro, você percebia pelo carro que ele andava, você percebia pelo jeito que ele falava, e aí você perguntava, e aí, como é que tá? Tá ótimo, esse mês estou bombando. Porque alguns se dão tão bem e outros nem tanto. É postura, tá bom? Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Mas é certo o seguinte, tem uns que não prosperam por os motivos que eu já falei. E tem outros que voam muito alto, tá certo? Por quê? Porque se desenvolvem todo dia, tá ok? Bom, a refrigeração, agora eu vou falar principalmente para quem vai começar, quem está querendo começar, ela pode virar uma renda extra ou uma profissão. Comigo foi assim, logo no início ela era renda extra, eu tinha um emprego e nos horários de folga trabalhava com refrigeração. Depois de um tempo não teve mais jeito, porque muitos clientes e eu comecei a ganhar mais nos horários de folga do que trabalhando na CLT. Aí acabei saindo da CLT e desde então trabalho só com refrigeração. Isso foi em 1998 que eu troquei. Então, se você fizer a conta, você vai falar, mas você falou que é 30 anos. Sim, 30 anos desde que eu comecei trabalhando lá e cá, tá? Na CLT e na refrigeração. CLT e refrigeração, muito mais de 30 anos. Que eu saí mesmo, que eu criei coragem de sair da CLT e comecei a trabalhar sozinho, foi em 98. Então hoje, quando eu estou gravando, se eu fizer uma conta bem rápida, são 28 anos exclusivamente só de refrigeração, tá? Começou como renda extra, hoje é minha renda principal, graças a Deus. Amém? Então tem gente que começa fazendo um conserto para um vizinho e quando percebe já está vivendo da refrigeração. Foi assim comigo. Inclusive, quando eu saí, eu tinha duas opções, tá certo? Quando eu saí da empresa, eu tinha duas opções. Uma era vender, porque eu era muito amigo do dono da empresa que eu trabalhava, da metalúrgica. Uma das minhas opções era vender as peças que fabricavam lá na empresa. E a outra opção era trabalhar com refrigeração. Pensei, falou, é a refrigeração mesmo. Foi a melhor escolha da minha vida. Tá certo? E outra, com o passar do tempo, você vai ganhando experiência. Quando você ganha experiência, você vai ganhando autoridade e credibilidade. E aí, cara, vira uma... Sabe a bola de neve? Não sei se é verdade, porque eu nunca vi neve na minha vida, a não ser nos filmes. Mas diz que se você pegar uma bolinha pequena,
de neve. E você rolar ela montanha abaixo, ela vai crescendo, crescendo, até ela fica enorme, até chegar lá embaixo. Com a nossa profissão é assim também. Quando você começa, é uma bolinha pequena. Só que à medida que você vai trabalhando, se você tiver responsabilidade, se você tiver dedicação, você vai crescendo, se desenvolvendo. Daqui a pouco você é um gigante da área, uma referência na sua cidade. Beleza? Bom, tinha mais algumas coisas aqui para falar. Já falei do curso. Tá. Vamos lá? Deixa eu só falar dos parceiros do portal e vou encerrar. Bem legal esse vídeo aqui. Aguenta aí, tá bom? É bem rapidinho, só falar dos parceiros. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas que talvez você nem conheça e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br e conheça as ferramentas da Elite. Michande Gases Industriais. Michande tem tudo para nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área, tá bom? Tá em São Paulo ou Grande São Paulo? Vai direto lá, vale bastante a pena, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Tá em outros lugares do Brasil? Não tem problema, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Caris Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Ela vende no varejo com preço de atacado. E para você que é inscrito aqui do portal Refrigeração, você pode fazer todas as suas compras ou pelo site ou pelo WhatsApp na Caris Frio e na hora de finalizar sua compra, coloca o nosso cupom PORTAL10, que tem 10% de desconto em toda a sua compra. Isso é por tempo limitado, corre lá. Prontinho, prontinho. Deixa eu só falar uma coisa. Enquanto rolava aí o recado dos parceiros do portal, eu lembrei de uma coisa bem legal, só para a gente encerrar o vídeo de hoje. Uma preocupação quando começou essa história de inteligência artificial, que a inteligência artificial começou a roubar o emprego de muita gente, tá certo? E é sério mesmo isso daí que tem acontecido. Por exemplo, outro dia eu fui no supermercado e praticamente não tinha caixa. Eu fui numa loja de esportes que tem aqui na minha cidade, chama Decathlon, certo? Não tem mais caixa. Eu acho que só tem um caixa. Tinham vários, tinha mais de 10 caixas, compro lá há muitos anos. Caixa com uma pessoa, só tem um. Os outros são todos eletrônicos. Você vai lá, você mesmo coloca, ele já conta as coisas. É incrível. Então, quantas pessoas perderam o emprego ali, certo? Você vê muita gente perdendo o emprego em várias áreas, tá bom? Gráficas, muitas áreas, muitas. Não vou ficar falando aqui, senão esse vídeo vai ficar meio depressivo. Mas, eu não consigo enxergar um futuro sem um técnico de refrigeração, sem um técnico de máquina de lavar roupa. Não consigo ver um robô consertando uma geladeira, tá certo? Não tem como. Então, galera, é um emprego, certo? É um trabalho, é uma profissão, tipo assim, para viver, para se aposentar, para passar para o seu filho. Foi assim na minha vida, certo? Meu filho tem continuado aqui, tem ido muito bem, graças a Deus. E é isso, tá legal? Se você tiver afim, vem estudar com a gente, tá legal? Deixa eu te dar mais um recado sobre ferramentas de refrigeração e máquina de lavar. Pode ser? Tá interessado? Nós criamos um grupo de ofertas no WhatsApp, onde eu coloco, todo dia de segunda a sexta, pela manhã eu coloco umas ofertas e coloco uns cupons de desconto também. Eu fiz uma parceria com o Mercado Livre e o Mercado Livre disponibiliza alguns cupons de desconto e eu repasso para os grupos de oferta, certo? Bom, quem já faz parte do grupo de oferta tem que ser ligeiro, tá bom? O cupom sai às 9 da manhã, tem saído às 9 da manhã e você tem que ser rápido que o cupom acaba logo. Não adianta chorar depois, o cupom não está funcionando, porque você lerdeou,
Tá certo? Então seja ligeiro na hora de adquirir lá suas ferramentas. Tudo com preço muito bom e com desconto, nada mal. O link para participar do grupo tá na descrição, tá bom? Clica, vem fazer parte do grupo de ofertas. Bom, eu acho que eu já falei tudo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e tchau.